Efésios capítulo de número 6, os versos 10 em diante. Nós vamos trazer aqui uma leitura responsiva ou alternada, do qual eu vou ler os pares e os irmãos leiam os ímpares. Vamos ler do verso 10 até o verso de número 20. Efésios capítulo de número 6, verso de número 10 ao verso de número 20, numa leitura alternada. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face dessa terra, irmãos. Os sinais do arrebatamento da igreja estão aí, mais evidentes a cada dia. Os sinais da vinda de Jesus está aí, irmãos, nítido para o cidadão do céu, está atento, está percebido que a qualquer momento a trombeta ela vai soar. A qualquer momento nós vamos ouvir o som da trombeta tocar, irmãos. E esse corpo incorruptível vai ser transformado num corpo, esse corpo corruptível vai ser transformado num incorruptível, um corpo de glória. E nós estaremos para sempre com o Senhor da nossa vida. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Os dias sobre a face desse planeta Terra, eles são maus. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, ele tinha uma grande preocupação, porque ele entendia o que significava uma batalha espiritual. Ele sabia o que era uma batalha espiritual. E nos dias que nós estamos vivendo, que antecede a vinda de Jesus, os últimos momentos da igreja na face da terra, a igreja de Jesus está travando uma grande batalha espiritual, irmãos. E aqui nós vamos ver as orientações desse homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, trazendo para a igreja de Éfeso instruções importantíssimas de como se batalhar no mundo espiritual. Como lutar no mundo espiritual. Nós precisamos, irmãos, ter bastante atenção nesses ensinamentos que o apóstolo Paulo traz para nós nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo. De repente você deve conhecer esse texto de cor. De repente você já tem decorado esse texto na sua mente. Mas também, de repente você não conseguiu extrair desse texto, não conseguiu fazer uma aplicação desse texto na sua vida diária. E aí, irmãos, travando as batalhas espirituais que nós travamos diariamente, se nós não estivermos revestidos, se nós não estivermos com a armadura de Deus sobre nós vamos ser atingidos no campo de batalha. Nós estamos vivendo num mundo no qual as pessoas têm degladiado uma a outra. As pessoas estão se enfrentando umas às outras, nós temos visto isso no mundo. Mas o apóstolo Paulo, nas orientações que ele vai trazer para a igreja de Éfeso, para aquela igreja, para aquele povo, e as orientações que Deus, através do seu Espírito, está trazendo para nós aqui nesta noite, é que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos uma batalha que ela é espiritual. E essa batalha espiritual, ela só é vencida com armas espirituais, irmãos. E nós, como cidadão do céu, nós não podemos andar nesse mundo sem estar revestido de poder, sem estar sensível ao Espírito de Deus, sem estar andando em comunhão com o nosso Senhor. Nós precisamos ter bastante atenção e cuidado, irmãos, da forma no qual nós estamos vivendo nesse mundo. E principalmente, nesses últimos momentos da igreja na terra. Vamos fazer a leitura. Os irmãos podem ficar assentados como estão. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, os irmãos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé,
com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de orações e súplicas, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Pai nosso que estais nos céus, nós queremos aqui nesta noite maravilhosa adorar o Teu nome, engrandecer a Ti, render graças ao Senhor e reverenciá-lo, Pai, porque Tu és digno de receber o culto, Tu és digno de receber a oferta, a adoração, o louvor, a gratidão. Nós estamos aqui na Tua casa de oração, em um ano proposto no coração do anjo desta igreja. Que seja um ano de oração, um ano que a Tua igreja está buscando uma intimidade maior com o Senhor dos Exércitos. Pai, nós estamos aqui neste lugar de comunhão, neste lugar de paz, neste lugar, Senhor Deus Todo-Poderoso, no qual Tu fala com a Tua igreja, neste lugar do qual o Senhor recebe o culto do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, manifesta-se de uma maneira poderosa, de uma forma gloriosa, com a Tua igreja, com cada um dos amados irmãos que aqui presentes estão nesta noite. Nós aqui, Pai, estamos sedentos para ouvir a Tua voz. Nós queremos aqui dessa noite, Senhor, sair municiados, sair daqui preparados, Senhor, para as batalhas que estão adiante de nós, porque elas são muitas, são inúmeras, são as batalhas que têm surgido diante da Tua igreja. E nós, como igreja de Jesus, não podemos andar desapercebidos, não podemos andar desatentos, não podemos estar, Senhor, desconectados do céu, mas nós temos que estar aqui nessa terra, representando o reino de Deus, para que as pessoas descrentes venham crer na pessoa do nosso Cristo, na pessoa do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se manifesta na vida e na família de cada um de nós. Vai dissipando deste lugar principados, potestades, entidades malignas que tentam nos distrair ou que tentam gerar no nosso coração uma rebelião contra a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade da Tua palavra, nós repreendemos toda distração, toda angústia, toda perturbação, toda murmuração. Nós repreendemos agora na autoridade que há no nome de Jesus. Bata em retirada agora todo o mal. Aqui na nave desse templo, só tem espaço para a ação do Espírito Santo de Deus. Pai, Tu tens liberdade. Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor deseja fazer. Pai, trabalha nos nossos corações, nos fortifica em Ti. Vai nos aperfeiçoando no Senhor a cada dia, Senhor, porque nós somos imperfeitos, mas nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, Senhor. Então vai nos aperfeiçoando no Senhor, vai se revelando em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu nome. Nós assim oramos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, mantenham sua Bíblia aberta, que nós vamos falar sobre o texto do qual nós acabamos de ler. Como já disse, nós conhecemos o texto. É um texto conhecido no meio cristão, no meio evangélico, né? E muitas pessoas que não são do meio evangélico também conhecem esse texto muito bem. Aqui, irmãos, eu quero, juntamente com os irmãos, fazendo uma leitura pausada e falando sobre cada verso aqui, que são poucos versos, e eu vou transmitir aos irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus já ministrou ao meu coração para que eu compartilhasse com a igreja de Jesus. Prometo aos irmãos que eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. O Deus que te trouxe aqui nesta noite, Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe daquilo que precisamos. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa casa, irmãos, e nós não podemos deixar de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, amém? O texto da palavra diz, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que, nesses últimos dias da igreja de Jesus aqui no mundo, aqui na terra, nós temos que se fortalecer no Senhor, irmãos.
A igreja de Jesus, ela tem sido fragilizada na batalha. Esses últimos momentos da sua igreja, a igreja de Jesus aqui no mundo, irmãos, ela tem sido fragilizada. Fragilizada pela ação do nosso adversário, do nosso inimigo, que tem levantado gigantes adiante de nós, que tem levantado muralhas adiante de nós, que tem levantado circunstâncias adiante de nós, para nos abater, irmãos, para nos fragilizar, para nos causar medo, para nos adoecer. E como nós estamos vivendo uma época de pessoas adoecidas. Infelizmente, nós temos visto muitos cristãos abatidos no campo de batalha. Muitos servos de Deus que se prostraram diante da batalha, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele não deseja isso para mim. O Senhor não deseja isso para você. O Senhor Jesus, Ele não deseja isso para nós, irmãos. O Senhor Jesus, Ele deseja que eu e você estejamos fortalecidos nele. Que nós precisamos, irmãos, a cada dia, usar da autoridade que Jesus nos deu, para como igreja de Jesus avançarmos no campo do inimigo. A palavra de Deus vai nos dizer que as portas do inferno não resistem à igreja. As portas, ela é um instrumento de defesa, de proteção, de guarda. E nós, como igreja de Jesus, estamos avançando, precisamos estar avançando, porque nós somos representantes do reino de Deus aqui, neste mundo. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você, olhar para nós. As pessoas precisam enxergar em nós a pessoa do nosso Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que ele pede às pessoas que estavam ouvindo ele pede para que as pessoas sejam imitadores dele, como ele imita a Cristo. Nós precisamos estar refletindo a imagem de Deus em nós, para esse mundo que perece, para esse mundo que está perdido. Nós não podemos, irmãos, baixar a nossa guarda. Nós não podemos nos intimidar com as ações do nosso adversário. O nosso adversário, ele tem usado as mídias sociais. O nosso adversário, ele tem usado pessoas para tentar nos desestimular, para tentar nos intimidar. O inimigo, ele tem usado a política. O inimigo, ele tem usado de muitas maneiras para tentar intimidar e enfraquecer o povo de Deus. E eu quero dizer algo para você. Vamos nos fortalecer no Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui para nós, no verso de número 11, dizendo que nós precisamos se vestir da armadura de Deus. A decisão de se vestir compete a nós. A decisão de se vestir da armadura de Deus não compete ao pastor, não compete aos obreiros, não compete, irmãos, a Deus. Não. A decisão de se vestir com a armadura de Deus depende de nós, os seres humanos, o povo de Deus. Nós precisamos decidir se vestir com a armadura de Deus. A decisão, ela é nossa. E nós precisamos tomar essa decisão o quanto antes, irmãos. Eu não sei se a sua armadura já foi atingida ou se ela já está muito gasta no campo de batalha. Mas se ela estiver nessa condição, nessa noite você vai trocar a sua armadura aqui. Se você ainda não se vestiu dessa armadura, nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de você decidir vestir a armadura de Deus, porque Ele te trouxe aqui neste lugar, não foi em vão. E uma coisa que eu peço aos irmãos, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E o apóstolo Paulo, ele vai narrar, ele vai trazer na carta pastoral, dizendo que nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé. Muitos vão andar por aí ouvindo doutrinas de homens. Aquilo que satisfaz o ego. Muitos estão aí, uma multidão está andando por aí, atrás desse tipo de mensagem. Muitas pessoas estão por aí, atrás desse tipo de massagem, que massageia o ego, que não transforma a vida de ninguém, que não te leva ao racional para saber quais são as suas atitudes, as suas ações. Nós estamos vivendo esse tempo da apostasia. As pessoas não querem decidir se revestir de Deus.
As pessoas não querem se aproximar de Deus, mas as pessoas querem usar a Deus. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós fazemos, amados irmãos. Porque nós nos frustramos no campo de batalha, nós perdemos batalhas, por quê, irmãos? Porque nós não decidimos se revestir de Deus, se revestir da armadura de Deus. E é por isso que nós estamos lutando contra pessoas, é por isso que às vezes nós estamos lutando contra o nosso cônjuge, é por isso que às vezes estamos lutando contra um filho, contra um colega de trabalho, porque nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. A nossa estada aqui nessa terra, ela é espiritual, irmãos. A nossa passagem aqui neste mundo, ela tem um caráter espiritual, irmãos. Porque é obrigação, é responsabilidade nossa da igreja, como igreja de Jesus, de temperarmos esse mundo que está em podridão, se acabando. A responsabilidade nossa de cristão, irmãos, de luz desse mundo, é de chegar e clarear onde está o obscuro, onde está o escuro. A responsabilidade, ela é nossa. O apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, ele vai dizer isso, que se ele anuncia o evangelho, ele não pode se gloriar de anunciar o evangelho, pois a ele é imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho, irmãos. Ai de nós, se não anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, irmãos. Nós vamos correr um grande risco de chegar naquele dia e ouvir da parte de Deus: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Nós precisamos tomar a decisão de se vestir das armaduras de Deus, para não sofrermos uma vergonha lá fora, porque o nosso inimigo, ele gosta de envergonhar. O nosso inimigo, ele gosta de tentar nos intimidar. E se você der lugar, irmãos, aí ele vai fazer isso com facilidade. Mas enquanto a igreja de Jesus se mantém revestida do poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, vai se levantar um inferno. Mas o inferno que se levantou, esse mesmo inferno vai cair, irmãos. Esse mesmo inferno que se levantou já está vencido, porque o nosso Senhor, que nós estamos revestidos dele, já venceu o inferno, irmãos, por nós. O apóstolo Paulo continua dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para poderem ficar firmes contra quem? Contra o governo? Contra as pessoas? Contra quem? Contra as ciladas do diabo. Olha só, o inimigo, ele arma as suas ciladas. O inimigo, ele arma as minas. Num campo de batalha, você vê o exército, ele coloca minas no chão, para que o seu adversário, quando passar por elas, elas sejam ativadas e disparem um torpedo e dilacerem o carro ou o corpo daquelas pessoas que passarem sobre as minas. Assim é o nosso inimigo. Assim é o nosso adversário, irmãos. Ele vai colocando minas para minar a nossa armadura, para minar o nosso relacionamento com o nosso Deus. E aí muitas pessoas estão andando neste século tão distraídas, que não está percebendo as minas do inimigo, fragilizando ela aos poucos, irmãos. Irmãos, nós temos sido fragilizados com as minas de Satanás, quando nós damos espaço para a mentira. Nós estamos, irmãos, abrindo espaço para o inimigo armar as suas minas no nosso território, quando nós andamos em contenda com nossos irmãos. Quando nós estamos, irmãos, andando, murmurando: mas é aquele fulano que vai pregar, eu não vou ficar, eu vou embora porque eu não gosto dele, não sei o que, não está se falando, não é a palavra. Então tu não gosta da palavra? Mas eu não vou com a roupa daquele fulano, não fui com a cara, eu não cumprimento. Então tu não é cidadão do céu, tu não vai morar com Jesus, tu vai para outro lugar, menos para o céu. Irmãos,
E é por isso que nós temos perdido batalhas, porque o inimigo está minando a nossa comunhão com o nosso Deus. O inimigo está fragilizando as nossas armaduras a ponto de a gente se sentir incomodado quando coloca a armadura. Tem um povo que diz que é o povo de Deus, que se incomoda com a armadura de Deus, com a palavra. Irmãos. Com a oração, não consegue tirar um devocional, mas consegue ficar horas falando mal da igreja. Não consegue se abster de um alimento por um período de tempo para se fortalecer espiritualmente. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja de Jesus no planeta Terra. É os últimos momentos da igreja na face dessa terra, irmãos. E nós precisamos, com urgência, ir por todo o mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Nós precisamos, irmãos, com urgência, reparar as nossas armaduras, ou trocar as nossas armaduras, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Nós precisamos acordar para uma realidade, irmãos, que existe o sofrimento eterno. Ela existe, irmãos. O inimigo nos dias atuais, ele está plantando na mente das pessoas que esse sofrimento eterno não existe. É coisa da religião. Ele está plantando na mente das pessoas dizendo que o sofrimento eterno é mentira, não existe. Já nós estamos desfrutando dele aqui nesse mundo mesmo. O inimigo vai colocando essas coisas na mente das pessoas e elas têm aceitado esse tipo de semente, irmãos, que está sendo plantado na mente delas. Mas o Senhor Jesus, ele tem levantado a sua igreja. O Senhor tem um compromisso com o seu povo. E é por isso que ele está trazendo uma palavra dessa para nós hoje, irmãos. É por isso que o Senhor está trazendo uma palavra dessa para nós hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não quer que eu e nem você venhamos entrar pela porta larga e espaçosa que conduz à perdição. Não. Ele quer eu e você andando pelo caminho estreito e apertado que conduz à vida, irmãos. A vida abundante. A vida que triunfa. Irmãos, Ele nos quer andando por esse caminho. Então nós precisamos olhar aqui e perceber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ver aqui que ele vai dizer para a gente se vestir, para a gente ficar firme contra as ciladas do diabo. O verso 12 ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os principados, potestades, que ocupam os ares, as regiões celestiais. No céu está tendo uma batalha agora, entre anjos e demônios, irmão. Sabe por quê? Porque Ele quer que você se sinta cansado ao ouvir esta palavra. Ele quer que você se sinta fadigado, que você rejeite esta palavra. Irmãos, o inimigo ele está trabalhando, nós estamos numa batalha espiritual. E o inimigo não quer que você compreenda estas verdades que vão te levar para o reino de Deus, o reino espiritual. Nós vamos observar isso. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo da nossa alma declarado, ele se apresenta diante de Jesus com a palavra de Deus. Olha só como é que ele quer confundir. Ele chega diante de você com a própria palavra. E se você não tiver revestido, se você não tiver comunhão, se você não conhecer, o que é que vai acontecer? Você vai ser enganado. Como uma grande multidão que estão por aí nas seitas. Estão seguindo aí pessoas desigrejadas que se rebelaram contra a verdade de Deus, contra as lideranças que Deus levantou para viver uma vida de qualquer maneira. E aí estão por aí doutrinando aqueles que já estão com comichão nos seus ouvidos, que já estão se sentindo incomodados. Verso 13 ele vai dizer: por isso peguem toda a armadura de Deus. A decisão de pegar é nossa, já disse aqui. A decisão de se vestir é nossa. Decida-se urgentemente em cessar os conflitos domésticos, irmãos. Em nome de Jesus.
Se existe algum conflito dentro da tua casa, cesse esse conflito hoje, em nome de Jesus. Procure se ajustar com aqueles de dentro da tua casa, que você está em conflito com ele. E eu não digo só casa que você mora com a sua família, mas essa casa espiritual aqui, irmãos. Se você tem alguma coisa contra alguém, em nome de Jesus, chegue e se conserte com ela. Isso é tão sério que Jesus ele disse que não recebe nem oferta, viu? Se você está indiferente, está de mal do teu irmão, o Senhor não recebe nem a tua oferta. Então, irmãos, nós precisamos reparar as nossas armaduras. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos pegar a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal. Nós estamos vivendo no dia mal, sim ou não? Nós estamos vivendo no dia mal. Nós precisamos estar com a armadura no dia mal, irmãos. A batalha, ela é invisível. Você não vê, mas você sente. Você sente o peso. O peso espiritual está pesado, irmãos. É por isso que Deus colocou no coração do homem que estava sensível, do homem que está com a armadura de Deus, o nosso pastor. Coloque a minha igreja para orar. É o ano da oração, é a guerra espiritual, irmãos. Jesus, ele estava indo no monte para orar, ele foi com os discípulos, e ele disse, fica nesse ponto aqui orando, que eu vou num particular ali com o Senhor. Aí na hora que ele retorna, os discípulos estão dormindo. O que é isso, irmão? É o peso espiritual. É a batalha espiritual, irmãos. Aí Jesus diz, vocês não são capazes de orar nenhuma hora. A batalha, irmãos, ela não cessa, é 24 horas, nós dormimos, porque o Senhor guarda o nosso sono. É, irmãos, mas enquanto está dormindo, está tendo batalha espiritual. O inimigo está perturbando pessoas para tirar vidas na madrugada. É, irmãos, pessoas estão sendo perturbadas pelo demônio enquanto nós dormimos. Nós precisamos nos revestir. Nós precisamos revestir para resistir no dia mau. E depois, irmãos, de terem vencido tudo, depois de a gente ter feito tudo, nós vamos permanecer o quê? Quem está revestido com a armadura de Deus vai permanecer inabalável. Nada abala aquela que está revestido de Deus. Nada abala. Notícia ruim alguma que chegar diante de você vai gerar um abalo na sua vida. Sabe por quê? Porque você está revestido de Deus. Quem não tem revestimento de Deus, qualquer notícia está deprimindo. Quem não tem revestimento de Deus, qualquer notícia está indo para os antidepressivos. Está perdendo noite de sono. Perde o apetite. Mas nós temos a nossa vida, irmãos, nas mãos daquele que venceu a morte. A nossa vida está nas mãos daquele que nunca perdeu batalha. Quando o inimigo dele pensou que venceu ele, ele ressuscita. Irmãos, quando o inimigo pensou que tinha vencido Jesus, eu influenciei religiosos para mandar ele para a crucificação, eu venci ele. Aí Jesus diz, mentira, Satanás, tu não venceu nada, eu venci você, eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci a morte, e eu estou com a chave da tua casa na minha mão, porque nem autoridade para isso tu tem. O nosso Deus, ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado porque Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão aí, irmãos, só conversando besteira que não edifica nada. Conversando besteira na rede social. Nós temos a rede social uma grande ferramenta para ganhar almas, para pregar o Evangelho. E às vezes a rede social nossa tem servido para somente expor, uma exposição. Só tem servido para uma exposição, para querer, para tentar, de repente, atrair algum seguidor. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada.
E o Senhor Jesus, Ele vai requerer da sua igreja, é de nós, irmãos. A responsabilidade é nossa. Nós não temos como justificar diante do nosso Deus nenhum motivo Ele vai aceitar dizendo por que nós não pregamos o Evangelho. Por que nós perdemos tanto tempo conversando coisas que não edificam? Por que nós perdemos tanto tempo, irmãos, assistindo coisas que não vão edificar? O nosso propósito aqui na terra é o que, irmãos? É espiritual. É espiritual. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas você parece que não é desse mundo. Que mundo que tu está vivendo? Eu falei, eu estou vivendo nesse mundo mesmo. Mas a palavra de Deus é que me orienta. É o meu manual, é a minha direção. Está aqui a palavra de Deus. Ela diz que eu preciso me santificar. Ou seja, ela diz que eu tenho que me separar. Santificação é separação. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais, se consagre mais, se separe mais. Aquele que é imundo, continua se sujando, se suja mais. É o conselho da Bíblia, da palavra de Deus, que está aqui para nós. E que não é mentira. O apóstolo Paulo está trazendo essa orientação para a igreja de Éfeso, mas nós podemos fazer aplicação para nós, porque nós somos igreja também. Nós podemos fazer aplicação para os nossos dias atuais. Por quê? Porque os dias são maus. Nós estamos antecedendo o arrebatamento da igreja. E eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. E nós não podemos andar desapercebidos. Nós precisamos saber que isso é uma responsabilidade que Cristo colocou para nós, irmãos. A responsabilidade, ela é nossa. E Jesus, Ele mesmo disse, tu quer vir após mim? Para um religioso. Quer vir após mim? Então tá bom. Carrega a tua cruz todo dia. As dificuldades da vida tu vai carregar. As tuas dificuldades, carrega ela. Agora, nega você mesmo. Nega você mesmo. Aí depois você me segue. Tu está disposto? As condições de Jesus são essas. Está disposto? Jesus chama os pescadores, estavam frustrados, homens experientes, se frustraram na pescaria, falou assim, rapaz, eu quero fazer vocês pescadores de homens, vocês querem? Os homens abandonaram aquilo ali e foram fazer o quê? Pregar o Evangelho. A nossa obrigação é essa, irmãos. A nossa responsabilidade é essa, não se canse de fazer isso. Se revista, hoje Deus está dizendo para mim, para você, para a igreja, para todos nós, aqueles que estão em casa, todos nós, Ele está dizendo, se vista com a armadura de Deus. Não é tempo mais de brincadeira, igreja. Não é tempo de andar distraído, igreja. Não é tempo de disse-me-disse, de mimimi, não. Igreja, é tempo de se revestir. É tempo de buscar, de descer na presença de Deus. É tempo de pregar, é tempo de estar em comunhão. É tempo de estender a mão. É tempo, irmãos, de a gente se revestir. O Senhor, Ele quer que a gente deixe de viver uma vida de teoria. E vamos viver uma vida de prática. Vamos viver uma vida de ação. A teoria nos leva à frustração. A prática nos leva à realização. A atitude te leva à realização, a desfrutar daquilo que o superficial não vai desfrutar nunca, só vai reclamar. O povo de Israel tinha uma promessa de chegar na terra que manava leite e mel. Durante o percurso, que era para durar 40 dias, durou 40 anos. E aí, aquela geração que recebeu a promessa não entrou na terra prometida, entrou a outra geração. Sabe por causa de quê? Murmuração. Eles ficaram andando em círculos. A murmuração, irmãos. Deus está dando, Deus está orientando, e as pessoas insistem em desobedecer aquilo que Deus manda fazer. Tu acredita que está sendo fácil para mim falar sobre esse texto aqui hoje com vocês? Não está, irmão. Sabe por quê? Porque eu, como ser humano, eu fico pensando na rejeição do ouvinte. Mas fiel é aquele que deu a palavra e aquele que nos conhece, é aquele que quer nos preparar para o campo de batalha. E o compromisso que o pregador tem que ter é com o dono da palavra.
Nós não podemos sair da palavra. Agora estamos dentro da palavra. E dentro da palavra nós temos autoridade. Porque essa palavra é autoridade. Além de nós estarmos falando da autoridade que é a palavra de Deus, Deus nos deu autoridade para pregar esse evangelho. Deus nos deu autoridade. E é por isso que o nome de Jesus tem sido glorificado. Porque alguns homens de Deus têm sido fiel com a palavra que Deus tem dado para eles transmitir para o seu povo. O tempo é difícil. O tempo é difícil. E nós não podemos brincar na dificuldade. O guerreiro só veste a sua farda para ir para o campo de batalha porque existe batalha. Se não houvesse batalha, não precisava de colete à prova de bala. Se não tivesse de batalha, não precisava de fuzil, não precisava de arma. Nós estamos travando uma batalha espiritual e é por isso que Paulo nos aconselha a se revestir das armas espirituais. Porque o dia mau chega para todos nós. O dia mau, ele vai chegar para todos nós. Nós estamos vivendo o dia mau. Nós estamos vendo aí uma censura sendo aplicada sem pudores no nosso país. Isso é só o início. Sabe por que Deus está permitindo? A vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo, sabe por quê? É para dar um chacoalhão na igreja. É para despertar a igreja. Irmãos, está abrindo aí muitas distribuidoras de bebida, em cada esquina tem 10 praticamente. Negligência de quem? Negligência da igreja. Prega mais, igreja. Testemunha mais, igreja. Porque tem muita gente vivendo de teoria e dando mau testemunho lá fora. Tem muita gente vivendo de aparência no casamento. Tem muita gente vivendo de aparência, irmãos, no trabalho. É o crente 007. É o crente Raimundo. Na igreja é de um jeito e outro lá fora é outra coisa. Ninguém nem sabe que é crente. Porque as atitudes não condizem com o cristão, com o servo de Deus. E eu quero dizer algo para vocês, que eu sou um obreiro. E a minha vida precisa ser espelho, exemplo. E eu convido aos irmãos para ir na minha vizinhança perguntar quem eu sou. Moro na M-Norte há 40 anos. Nasci na M-Norte. Casei na M-Norte. Estudei lá. Me tornei obreiro lá, batizei nas águas lá, me tornei obreiro, dirigi igreja lá. Vai no meu trabalho. Pergunta para os meus colegas de trabalho quem sou eu. Entra na minha rede social e vê lá quem sou eu. Anda comigo aqui, quem anda comigo aqui na igreja, pergunta para quem anda comigo quem sou eu. Nós temos que ser exemplo, irmãos. Dói isso. Sabe por que dói isso? Porque o mundo, e aí infelizmente, até muitos que fazem parte desse exército, fica querendo te afligir, fica querendo te perseguir, fica querendo te derrubar. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não faz parte desse tipo de gente. Nós não fazemos parte desse tipo de gente, irmãos, não. Nós somos aqueles que somos revestidos. Nós estamos vestidos com a armadura de Deus. E nós estamos aqui para guerrear. E nós estamos aqui para livrar aqueles que estão sendo destinados à morte. Aqueles que estavam condenados ao inferno. O Senhor comissionou a mim, comissionou a você para ir lá resgatar eles. As portas do inferno não vão resistir o nosso avanço, irmãos. Nós precisamos decidir. O apóstolo Paulo, no verso 14, ele vai dizer: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Nós estamos vivendo num mundo de mentiras. Mentiras. Jesus, ele se refere ao pai da mentira como uma pessoa que nele nunca ouve a verdade. Quem é esse? É o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele tem a mentira na sua essência. Nele nunca houve a verdade. São palavras do nosso Jesus. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus, ele é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vai transformar a tua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vai curar os traumas que a mentira te causou. Conheça a verdade. Paulo está dizendo que nós temos que conhecer esta verdade, irmãos.
Ele está dizendo que nós temos que se cingir o nosso lombo com a verdade. Nós temos que colocar a couraça da justiça sobre o nosso peitoral. Os soldados, eles colocavam aquela couraça sobre o seu peito para proteger de flechas do inimigo. O nosso inimigo constantemente vai soltando os seus dardos contra nós. O inimigo, ele vai estar nos atacando constantemente e nós vamos estar imunes ao ataque do nosso inimigo se nós estivermos revestidos, irmãos. E aqui está toda a preparação para a gente se revestirmos. Depende somente de nós. A tua libertação, a libertação do teu ente querido depende apenas de você. Não depende de mais ninguém, depende de você, da tua atitude, da tua decisão, depende de você. A tua frustração, a tua decepção, as tuas batalhas perdidas, você só vai vencer elas quando você decidir se revestir. A decisão está com você. O Espírito Santo está te convocando nessa noite, decida. Não demore. Aquilo que você pode fazer hoje, não deixa para você fazer amanhã, porque você não sabe se você vai chegar amanhã. Decida hoje se revestir de Deus. Decida hoje. A palavra de Deus vai dizer, Paulo vai continuar dizendo aqui no verso de número 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O salmista vai nos dizer, no Salmo de número 119, no verso de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, irmãos. Nós precisamos estar com a palavra de Deus em nós. Medita nessa lei de dia e de noite, para quê? Para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela precisa estar impregnada dentro de nós, para que no momento da tentação, você vai recitar a palavra e vai sair fortalecido e vai vencer a tentação. Porque quando você cita a palavra no momento em que você está sendo provocado, tentado, você cita a palavra, confia na palavra, permanece na palavra, você está se sujeitando a Deus. E Tiago, ele diz isso: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia está recheada de ensinamento para nós, de estratégia de batalha para nós, irmão. A Bíblia está cheia de estratégia. Por quê? Porque o nosso general já deixou tudo pronto para nós. Irmãos, ele já deixou tudo pronto para mim e para você, para nós não sermos atingidos no meio do campo de batalha. Se você for observar toda a escritura do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, o propósito de Deus após a queda é que o homem chegue ao arrependimento. Esse é o propósito de Deus para todos os homens na terra, é que eles se arrependam das suas obras malignas. E para abrir mão dessas obras, ele precisa decidir se revestir com as armaduras de Deus. Porque só estando com as armaduras de Deus, é que você vai conseguir resistir o diabo. E aí ele vai fugir de nós. O diabo não suporta. O diabo não suporta um crente cheio do Espírito Santo. Não suporta. O diabo, irmãos, ele não tolera um crente cheio do Espírito Santo. Eu fui convidado por um colega meu, um amigo, para fazer um culto doméstico na casa dele. Fomos lá, a irmã dele não era crente. Nós começamos a cantar uns hinos da harpa ali, estava eu, mais umas irmãs e um irmão, conhecidos meus, nós estávamos lá na Guariroba. E aí a irmã dele passou do quarto, atravessou a sala e foi direto para a cozinha. Deus falou para mim, demônio tomou ela. Chamei uma irmã para ir comigo e falei, vamos ali na cozinha. Irmãos, continue cantando, continue realizando o culto. Na hora que nós adentramos a cozinha, ela estava próxima ao fogão. E ali o inimigo se manifesta na boca dela e diz, eu te odeio. Aquela voz macabra. E eu olhei para ele e falei assim, você tem que odiar mesmo. Se gostasse de mim, tinha alguma coisa errada. Eu falei, você tem que odiar mesmo, irmão. Na hora que eu me aproximei dela, ela já passou correndo e novamente voltou para dentro do quarto. Falei,
Falei, continue, irmãos, vamos, continue o culto. Chamei a irmã para vir comigo, vamos. Falei, Satanás, em nome de Jesus, caiu. Uma legião de demônios, irmão. 1 hora expulsando demônio. 1 hora expulsando demônio. Uma jovem, irmãos, uma menina nova, 17 anos, cheia de piercing, quase seminua. E o inimigo aprisionando as pessoas, judiando das pessoas, irmão. Judiando das pessoas. Jesus, ele comissionou eu, comissionou você, comissionou todos nós para fazermos esta obra. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele vai fazer isso através de mim, através de você. Jesus, ele diz, coisas maiores do que ele realizou, nós iríamos fazer em seu nome. Ele nos deu essa autoridade. Não foi para a gente se exibir, não. Foi para a glória do nome dele e vidas serem resgatadas. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos finalizando, irmãos. Já vamos concluir. Ele vai continuar dizendo aqui que nós temos que segurar firme o escudo da fé. Somente com o escudo da fé, irmãos, as flechas do inimigo serão apagadas. É somente com o escudo da fé, irmãos. A fé de quem? A fé nos políticos? A fé nas promessas dos homens? Não, a fé na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é aquele que promete e não se arrepende daquilo que prometeu. É aquele que dá e não vai lançar no seu rosto aquilo que ele te deu. É aquele que não é homem que mente. Não, irmãos, ele é Deus. Coloque o escudo da fé, irmãos. Vamos dar continuidade. E aí ele vai dizer que, no verso 17, que nós devemos usar também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. A mente também é um campo de batalhas. Nós precisamos estar com o capacete da salvação sobre a nossa cabeça. Os nossos pensamentos precisam glorificar a Deus. A nossa mente precisa glorificar a Deus. Paulo, para a igreja, lá em Filipenses, ele vai dizer que nós devemos pensar tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é de boa fama. Se existe alguma virtude nisso, que isso ocupe o seu pensamento. Mas as pessoas estão alimentando o seu pensamento com um revanchismo, com ira, com perseguição, com coisas ruins, irmãos. E elas estão sendo vencidas pelos seus pensamentos. As pessoas estão sendo vencidas por aquilo que ela tem alimentado nas suas mentes. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque muitas pessoas estão alimentando a imoralidade na sua mente, porque a sua cabeça não está protegida com o capacete da salvação. Nós precisamos colocar as armaduras espirituais, essa decisão ela é nossa. Nós precisamos estar de posse da espada do Espírito, irmãos, na nossa mão. Nós estamos guerreando nesse mundo espiritual, que é a palavra de Deus é a espada do Espírito. Foi com essa palavra que Jesus venceu as investidas do diabo ali no deserto. Foi através da palavra. A fé, ela é gerada no nosso coração através de ouvirmos a palavra, irmãos. Através da palavra nós temos luz para iluminar o nosso caminho. E aí o apóstolo Paulo, para concluir, ele vai dizer que nós temos que, no verso 18, ele vai dizer: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, com toda perseverança e súplica por
todos os santos. Nós temos que estar orando por todos, irmãos. Nós precisamos todos os dias orar. Olha, Deus, eu não sei o nome de todo mundo aqui, eu não conheço o nome de vocês todos, mas eu sempre nas orações eu falo: Senhor, visita a minha igreja, a Igreja Batista Ebenezer, vai visitando a cada membro, a cada visitante, a cada congregado, visita também a sua família. Senhor, vai de encontro às pelejas que cada um tem travado. Ele me deu essa palavra, eu falei: Senhor, vai visitando cada um, as suas famílias, Pai, os seus amigos, vai de encontro às necessidades e às guerras dos teus filhos, para que eles vençam essas batalhas no nome de Jesus. Nós precisamos orar constantemente um pelos outros, estar atentos, estar vigilantes, porque, irmãos, a guerra, ela é acirrada. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé.